Ô Glória, vamos abrir os nossos corações, ligadinho de volta, amém? Com muito amor e carinho. Papel, caneta e a Bíblia na mão que nós vamos aprender. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico que está acontecendo no nosso país, chamado Brasil. E nós precisamos saber qual é a posição da igreja neste momento. Ninguém vai falar de política, não. Nós vamos falar de como a igreja deve se portar. Sei que muitos de vocês estão aí um pouco assustados com o que está acontecendo no Brasil. E nós vimos, né, um monte de profetas, um monte de líderes profetizando, fulano vai ganhar, fulano vai ganhar, fulano vai ganhar, e não ganhou. As eleições se finalizou primeiro e segundo turno, perdeu no primeiro, perdeu no segundo, e nós temos que entender por quê esse monte de profecias e não cumpriram. Vocês vão aprender, eu vou ensinar para vocês em breve na palavra o que está acontecendo no Brasil quando se diz respeito a, abre aspas, suposta igreja, fecha aspas, amém? Agora nós temos que entender o seguinte, primeiramente, quando nós falamos de política, a igreja não pode se envolver com política. Nós não podemos pôr político em cima do púlpito, nós não podemos deixar fazer politicagem na igreja, nós não podemos, ter atrito ou confusão pela ideologia de cada um da política, não importa, como diz no mundo, política, religião e futebol não se discute, cada um escolhe o seu, amém? Então tudo isso a gente tem que ensinar a igreja como lidar. É óbvio que quando nós vamos fazer a nossa parte como cidadão e votar, a gente tem que estar sempre atento àqueles que têm a mesma visão que nós, a união da família, contra o aborto, contra as drogas. Eu não vou votar num político que é a favor de tudo isso, mas eu vou chegar nisso já pra você. Então hoje, eu sei que a maioria de vocês cristãos estão perdidos. Espera aí, tantas profecias no YouTube, no Facebook, no TikTok, profetizando a vitória, vitória, vitória. A vitória é sua, a vitória tá na mão e nada disso aconteceu. Tudo isso é prova de que tudo são falsos profetas falando de si mesmo e não estão falando de Deus. Eu vou ensinar isso para vocês em breve, se prepare. Mas o caso hoje é o seguinte, como a igreja deve se portar correspondente à política? Porque nós temos duas eleições, nós temos a cada 2 anos uma eleição. E aí nós precisamos saber como a igreja deve se portar na política. Primeiramente, você tem que entender assim, nós somos sujeitos à lei dos homens. A lei dos homens, ela nos conduz a praticar aquilo que os homens ensinam como regra de fé e prática da lei, desde que aquilo não faça com que a gente peque diante do nosso Deus. Qualquer governo, qualquer juízo que criar uma lei que vai fazer a gente pecar contra Deus, nós não vamos obedecer. Isso nós não estamos desobedecendo a homens, e sim desobedecendo a lei que automaticamente vai fazer ou negar ou pecar contra Cristo. Então essa a gente não vai obedecer. Então por isso existem leis que são obrigatórias e existe lei apenas que faz a liberalidade, escolhe quem quer mexer naquilo ou não. Como a própria lei do aborto, abre aspas, que eles estão tentando implantar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma lei que ninguém vai obrigar ninguém a abortar, mas é uma lei que dá o direito do aborto. Então, é óbvio que nós cristãos, em maneira alguma, vamos abortar. Então, tem leis que é obrigatória. Se amanhã falar uma lei que a gente não pode adorar a Deus, que a gente não pode servir a Deus, que a gente não pode ter culto, a gente não vai obedecer. Se amanhã abrir uma lei que tem que casar alguém na igreja evangélica cristã, nós não vamos casar, nós vamos ir contra a lei, porque aquilo vai contra os princípios bíblicos. A sociedade e a justiça manda lá fora. Dentro da igreja quem manda e as regras e as doutrinas é de Cristo. Então nós seguimos as leis dentro da igreja também, porque nós temos a igreja, temos CNPJ, temos aluguel, temos estruturas, nós temos água, luz, pagamos todas as contas, tudo de acordo com a sociedade e a lei. Mas as doutrinas e as regras seguidas pela igreja não é da sociedade, não é de um juiz, e não é de um precedente nem de um rei, e sim aquelas que vêm diretamente de Cristo. Então hoje nós temos que entender que a igreja, no momento da eleição, ela não deve se envolver com políticos. Nós não podemos pôr o político no púlpito. Nós não podemos trazer o político dentro da igreja. Porque a politicagem, ela nada mais é de que um momento em que é passageiro. Ela entra, sai, melhora, piora, e cada vez mais a tendência é piorar. O problema maior é que hoje nós vemos muitos líderes que não estão sabendo se portar correspondente à política. Pastor, o crente não deve se envolver com a política. Sim. De que ponto de vista? Nós não vamos nos envolver com a política,
E no lá, colocar um político no púlpito, onde é um lugar que se deve pregar a palavra, santidade, oração, louvor, adoração. A gente não vai pôr um político lá para fazer politicagem dentro da igreja. É casa de oração, não é casa de comércio e nem casa de política. Então esse é o maior erro que a igreja está cometendo. A maioria são erros, falsos profetas que adoram isso mesmo. Mas muitas igrejas que muitas vezes até estão firmes com Deus erram porque seguem os grandes, achando que os grandes estão certos e estão agindo errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que a lei fala? Porque as pessoas, elas leem a Bíblia e não compreendem a realidade da palavra de Deus. E muitos são enganados. Vamos ler primeiramente Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades não existem, né? As autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste às ordenações de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então a Bíblia aqui, Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante, ela começa a falar que todo homem, toda mulher, nós também cristãos, estamos sujeitos a toda autoridade. Então não é porque eu tenho a liberdade de Cristo que eu vou sair roubando, matando, estuprando, fazendo as coisas erradas contra a lei. Pelo contrário, porque é a ordenança de Deus. A ordenança de Deus, você não quer dizer que Deus está no negócio. Ordenança de Deus, que Deus fez com que tudo acontecesse, que existisse as leis, para que houvesse regra. Porque se não existisse lei, fosse uma terra sem lei, nós não existiríamos mais, mataríamos os outros, estupraríamos os outros, assassinaríamos uns aos outros, a injustiça prevaleceria no mundo e a justiça pereceria. Então não quer dizer que Deus desceu de lá e falou, a regra é essa, tem que obedecer. Porque nós vemos que na nossa justiça do Brasil, na política, a maioria são ímpios, não são evangélicos. E os que estão lá e dizem que são, não estão fazendo nada plausível que mostra pra nós que realmente é uma mudança. Temos até escândalo de pastor roubando dinheiro com pedra de ouro. Não, se levantaram. Não, é verdade mesmo. A gente tem que ir aqui mostrar. Errou, se arrepende, peca, vai lá e pede para a sociedade perdão e pede para Deus, para se consertar. Então a Bíblia está dizendo que toda autoridade ela é constituída por Deus. Mas isso não quer dizer que Deus vai lá e faz a lei. Deus veio no mover espiritual ao longo dos anos, desde quando ele criou o mundo, criando as instituições e os projetos, deixando com que isso acontecesse, para que houvesse lei. Porque se não houvesse lei, nós que somos justos seríamos injustiçados todos os dias. Agora, tendo a lei, a regra tem que ser seguida. Que nem o Brasil hoje ainda é um país laico. Quer dizer, qualquer direito de religião. Assim como nós temos que respeitar o macumbeiro, o pai de santo, o católico, o espírita, que estão seguindo a religião deles, eles têm que respeitar a gente também. É cada um no seu canto e cada um professa e segue a tua fé. E no dia do juízo final nós vamos saber quem tá certo e quem tá errado, quem vai entrar no céu e quem não tá. Agora, se o Brasil amanhã não tivesse uma lei dessa, nós poderíamos ser como cristãos perseguidos. Como muitos países perseguem cristão, põem fogo na igreja, matam cristão, não deixam pregar o evangelho, não deixam anunciar Cristo. Por quê? Ah, eles têm raiva de Cristo? Não, eles não deixam anunciar Cristo, que Cristo prega amor, Cristo prega união, Cristo prega uma regra que mantém a sociedade alinhada e alicerçada num projeto familiar. E aí esses homens querem destruir a família, destruir o respeito, destruir o pudor, querem levar tudo para prostituição, para libertinagem. Então por isso que há o conflito espiritual. Lembrando que Jesus é filho de Deus e Satanás não gosta dele. Então tudo isso vai criar um conflito no mundo espiritual. Aí nós temos que entender assim, agora livro de Romanos, continuando, capítulo 13, versículo 3 em diante. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres você não temer a autoridade, faz o bem e trará louvor dela. Então Jesus, a Bíblia está dizendo, o magistrado e a lei não é para nós temermos. Quem vai temer a lei, a justiça? Somente aqueles que erram. Quem rouba, quem mata, quem estupra, quem vende droga, esses têm que temer a lei. Porque mais cedo ou mais tarde, se pegar, vão ser presos. A gente que não rouba, não mata, não estupra, não trafica, a gente não tem que se preocupar com isso, porque a lei não vai nos prender uma coisa que a gente não pratica. Então Deus está ensinando. Se nós somos justos, obedientes à lei, vivemos de acordo com a lei, desde que ela não faça, guarde isso, a gente pecar contra Deus. Até hoje no Brasil não tem nenhuma lei que impõe a gente pecar contra Deus. Se tiver, é óbvio que a gente vai se opor e não vai obedecer. Mas as leis que não fazem com que a gente peque contra Deus e ela serve para organizar a sociedade, nós somos cristãos, mas somos parte da sociedade. O povo não entende que nós não estamos no reino de Deus ainda, nós estamos neste mundo, nós fazemos parte deste mundo, temos que ter exemplo. Gente, estava se cobrando o momento de cobrar os impostos.
E o Pedro falou para Jesus, Jesus, eles estão cobrando os valores, né? O que é lícito? Jesus fala, os filhos ou os de fora? É os de fora, porque eles eram filhos, eles faziam parte da cidade, da linhagem, então eles não tinham. Mas Jesus fala, para não se escandalizar, vai lá, pega um peixe e paga o imposto. Quer dizer, veja o próprio Jesus dando exemplo, que se a lei e a autoridade, ela tem uma regra, nós como cristãos temos que dar exemplos e fazer a nossa parte para não escandalizar. Olha o crente dando calote, olha o crente passando cheque sem fundo, olha o crente aí devendo pro INSS, olha o crente devendo pro imposto de renda, olha o crente dando calote, fazendo coisa falsa. Isso não alegra a Deus. Porque o Jesus fala, vai e faça para que não se escandalize. E Jesus não precisava pagar, porque ele fazia parte da cidade, ele fazia parte, abre aspas, dos filhos na cidade, e não dos estrangeiros, estranhos, como era de costume cobrar aquele valor naquele momento. Mas Jesus falou, para não se escandalizar, vai, pesca um peixe, pegou a dracma e falou, paga por mim e por você. Ele foi lá, Pedro pagou por ele e por Jesus. Então a palavra está dizendo que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que obedecer os magistrados. Então nós temos que obedecer a lei, nós não somos imunes à lei, nós não estamos acima da lei. Porque nós vivemos nesse mundo. No dia que nós estivermos no reino de Deus, lá no céu, aí sim, nós estaremos isentos e imunes dessa lei, porque nós não vamos mais viver de acordo com a lei do mundo, e sim de acordo somente com as regras de Cristo e com as regras de Deus para a grande adoração. E olha o que ele fala no versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem, entretanto fizeram mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois ministro de Deus vingador, para castigar os que praticam o mal. Então você tem que entender que da parte de Deus, ele movimenta todos os lados. Então são ministros de Deus vingadores. Então você tem uma força espiritual, você tem uma força nas regiões celestiais, você tem uma força nas regiões espirituais que faz com que os homens criem essas leis, esses magistrados, essas estruturas. Por quê? Porque vão passar pela vingança da desobediência da lei. A Bíblia fala que Deus tem o vaso de honra e o vaso de desonra. Veja, Moisés era de honra, desonra era as Faraó. E Deus usou os dois, porque a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó e Deus usava Moisés para fazer os sinais, para fazer as pragas acontecer. Então Deus, ele manipula o coração de todos nós. E aí existe vaso de honra e de desonra. Como o próprio Deus diz, o vaso dirá para o olheiro, por que me fizeste assim? Quem é? Imagina você tá fazendo um vaso no barro e o barro vai brigar com você que não quer ser desse jeito, quer que você faça do jeito dele. E Deus fala, quem é você? O vaso vai brigar com o oleiro? Quem manda, o oleiro ou o vaso? É Deus. Então existe vaso de honra e de desonra. Então a palavra está dizendo, não quer dizer que esses homens são instituídos por Deus, escolhidos por Deus, colocados por Deus. Não, pelo contrário, eles são feitos pela regra da sociedade. Porque muitos estão lá instituídos por nós. Nós, homens e mulheres que estamos na sociedade. É aí que morre o perigo. Presta atenção que agora vem o perigo, que é onde a igreja está se perdendo e a gente está vendo que o povo não sabe o que fazer neste momento. Presta atenção, olha o que a palavra diz no versículo 5. Romanos capítulo 13, versículo 5. É necessário que lhes estejais sujeito, não somente por causa do temor, da punição, mas também por causa da consciência. Então nós somos sujeitos à lei com agravante a mais. O ladrão, o bandido, né, o estuprador, não teme a lei. Mais cedo ou mais tarde pode ser preso ou até morto pela polícia lá no tiroteio. Agora, o cidadão de bem, que tá lá fora, que é ímpio, pecador, mas é um cidadão de bem, não rouba, não mata, ele teme a lei. Mas nós que somos cristãos, nós temos que ter dois pontos. Um, temer a lei. Peraí, se eu roubar, se eu matar, se eu estuprar, se eu usar droga, eu vou preso. Mas também eu tenho um segundo ponto, a minha consciência. Como pode? Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sirvo a Deus. Como eu que tenho que ter o exemplo, a minha consciência de que eu tenho que ser exemplo, como Paulo fala, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, imitar a Jesus, eu, na minha consciência, vou pecar, errar e vou contra a lei para ser preso. Então a palavra, ela é muito clara. Neste momento que nós não só tememos a lei, né, para não ser preso, então por isso obedecemos a ela, mas também temos a consciência cristã, de que se eu errar, não só erro perante a lei, mas como também eu erro perante Deus e me torno exemplos do mal.
Nós não temos aí um suposto pastor que era ministro da educação, suposto ministro, não estava lá carregando ouro, trocando ouro, pedindo corrupção e suborno para liberar dinheiro? É o que Jesus está falando. Ele não temeu a lei, além de não temer a lei, ele não teve o exemplo, ele não teve o temor a Deus, ele não teve a consciência pesada. E ele deu um grande mau exemplo para tudo isso e um grande escândalo no Brasil e no mundo. Aí quando se escandaliza, se generaliza. Em vez de as pessoas isolar aquele pastor, aquele bispo, aquele apóstolo, ou padre, ou pai de santo que fez errado, eles querem não, juntar tudo e falar que é a religião toda igual. E todo mundo é igual, principalmente nós que servimos a Deus. Então Jesus ele fala, abre os olhos de vocês e se alertam. E olha o que ele fala no versículo 6, Romanos capítulo 13, versículo 6. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Tá vendo? São ministros de Deus. Isso não quer dizer que Deus os constituiu e os colocou lá. Ministros de Deus porque existe um mover espiritual por trás de tudo isso sendo conduzido nos alicerces para que haja regra. Se o mundo inteiro resolver tirar todas as leis do mundo, no mundo espiritual, Deus não vai permitir com que isso aconteça. Ele vai intervir porque existem os ministros dele no mundo espiritual a favor das leis serem colocadas para que haja regra e uma sociedade um pouco melhor do que seria uma sociedade sem lei nenhuma, ou uma terra sem lei. E olha o que ele fala no 7, pagai a todos o que lhes é devido, com tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então as pessoas, elas leem essa passagem, elas entendem que tem que ser sujeito à lei dos homens, sim. E para nós que somos homens e mulheres de Deus, são dois agravantes. Eu tenho que ser sujeito à lei dos homens, eu temo a lei dos homens, eu não quero ir preso, eu não quero ir pra cadeia, eu não quero ficar preso. Então eu tô temendo a lei, eu não vou praticar o crime. Mas também, como cristão, eu tenho a minha consciência que vai pesar se eu errar, se eu pecar e dar mau testemunho, sendo eu uma mulher ou um homem de Deus. Então toda a autoridade é constituída, instruída, conduzida por Deus desde lá de trás dos primórdios, quando ele criou a raça humana. Isso não quer dizer que é Deus que põe um presidente ou Deus que tira um presidente. É aí que a igreja tá errando agora. Não, pastor, mas tá na Bíblia. Acabei de ler pra você. Você quer que eu leia de novo? Você quer que eu leia de novo? Você sabia que o maior poder que o homem e a mulher têm na mão e que nem Deus e nem o diabo pode tirar é a escolha? É isso mesmo. Presta atenção, vamos ler aqui Romanos, capítulo 13, versículo 1 em diante. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ela instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à autoridade de Deus. E que resiste trarão sobre si mesmo destruição, condenação. No 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quero tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, fizeste o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, por ser ministro de Deus vingador. Você entendeu? Castigando os que praticam o mal. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa da punição, mas também por causa do dever da consciência. Então, as pessoas, elas pegam essas passagens e dizem, não, o presidente só vai entrar lá se Deus quiser. Um presidente só vai cair se Deus quiser. Deus vai pôr o presidente que ele quer. Não, não, não. Muito pelo contrário. Você tem que entender a Bíblia. Você sabe qual foi o maior poder que Deus deu para nós? A escolha. A escolha. O chamado livre-arbítrio. Então, o presidente entra lá se nós quisermos colocar ele lá. O presidente é derrubado se nós queremos derrubar. O presidente fica lá se nós queremos que ele fique. Assim o governador, assim o prefeito e assim aqueles que nós, como direitos de cidadão, através do voto, podemos eleger. Veja, Deus deu a autoridade a qualquer ser humano de ter o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha. E nós temos que saber, se escolhermos mal, vamos pagar o preço. Se escolhermos bem, vamos ter louvor da nossa escolha. Veja, Adão e Eva, eles mostram para nós, Adão e Eva foi o primeiro casal que mostrou para toda a raça humana que Deus deu a liberdade da escolha. Por quê? Deus pôs Adão e Eva no jardim do paraíso, falou para eles, comei do tudo do bom e do melhor, curti, vivei e multiplicai. E Deus falou, só não mexe na erva do bem e do mal. Deus não proibiu.
Deus não bateu, Deus não obrigou, Deus não forçou, Deus não pôs a arma na cabeça. Pelo contrário, Deus falou, tá tudo aí. Você quer mexer nessa aqui, você mexe? Você quer mexer naquela, você mexe? Eu te aconselho a não mexer nessa. Mas se você quiser, azar é seu. Porque se Deus fosse um Deus que tivesse tirado o livre-arbítrio de Adão e Eva, ele impediria de qualquer maneira que Adão e Eva mexessem na árvore. Mas Deus colocou tudo no jardim do Éden porque fazia parte do processo espiritual da parte de Deus. E ali a Eva escolheu juntamente com Adão, a escolha foi deles, o livre-arbítrio foi deles, desobedecer a palavra de Deus e tocaram na árvore do bem e do mal. Resultado disso, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Resultado disso, Caim matou Abel. Resultado disso, as mulheres têm dores no parto até hoje. E resultado disso, o homem trabalha no ardor do sol, muitas vezes nem conseguindo comprar o alimento para o dia a dia. Tudo é resultado do erro de Adão e Eva. Então, para nossa ação errada, vai ter uma reação. Então Adão e Eva escolheu desobedecer a Deus. Adão e Eva escolheu no livre-arbítrio deles escolher tocar na árvore do bem e do mal e pagar um preço alto. Veja, sequencialmente nós temos Saul. Deus, ele queria ser diretamente Deus, como rei dos judeus. Por quê? Deus, através de Moisés, ele tirou o povo do Egito, ele abriu o mar vermelho, ele fez água na rocha, ele trazia o pão de manhã, a carne à tarde, nem as sandálias do pé do povo envelhecia. Deus fez grandes sinais, Deus fez grandes poderes e sinais através do próprio Josué, abrindo o Rio Jordão, derrubando as mulheres de Jericó. Deus estava guiando. Depois que tudo se estabilizou, o povo quis um rei. E o profeta Samuel falou para Deus, mas o povo quer um rei. Mas Deus falou, eu não sou o rei deles? Não, mas eles querem um rei de carne. Ele quer um homem. Quem eles querem? Saul. Então maravilha. Quem escolheu Saul foi o povo. O povo quis tirar Deus, que era o rei, e pôr Saul. E quem pereceu? O povo. Ah, pastor, mas eu tenho certeza que não foi todas as 12 tribos de Judá que escolheu Saul. Eu sei que não foi toda a tribo de Judá. Uma parte queria, outra parte não. Mas a partir do momento que a maior parte elegeu Saul rei, automaticamente pereceu o povo todo. Então nesse livre-arbítrio é nós que vamos nas urnas. Então hoje nós temos que entender o seguinte. Hoje, se nós não abrirmos os nossos olhos, o que acontece? Nós estamos no Brasil que acabou de passar por uma eleição. Se nessa eleição, automaticamente, o povo brasileiro foi lá e votou e escolheu o próximo governo, se o próximo governo for ruim, for opressor, for comunista e fazer como alguns países estão fazendo aí fora, Deus não tem culpa, porque foi o povo que escolheu. Deus não teve culpa quando Saul errava e o povo perecia, porque não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo que escolheu. Deus escolheu Davi, quem escolheu Saul foi o povo. Então se esse presidente ele vai assumir, se ele for bom, louvor do povo que escolheu. Se ele for mal, erro do povo que escolheu. E a gente quer agora falar com que Deus venha descer fogo do céu? Nós vamos ficar saindo pra rua querendo quebrar as coisas, impedindo o ir e vir das pessoas, achando que no braço forte, a gente como cristão, homens e mulheres de Deus, vamos inverter uma situação a qual nós muitas vezes fazemos errado. Ah, pastor, mas quem votou nesse governo que vai entrar foi o ímpio, o pecador. Concordo com você, mas você tem que entender que as estatísticas do censo tá dizendo que 20 e poucos % dos evangélicos, mais de 7 milhões de pessoas votou nesse governo que vai entrar aí, sei lá se vai ou não, que tá proposto a entrar a partir de janeiro. Então nós temos cristãos no meio também. Então vai perecer todo o povo. Veja, quando você teve Jesus, o que eles escolheram? Jesus ou Barrabás? Jesus. Quem pereceu? O povo. Por quê? Mandaram soltar Barrabás e matar Jesus. Então eles tinham a escolha de escolher o bem ou o mal. Eles podiam escolher Deus como rei ou Saul como rei. Escolheram Saul. Eles quiseram que Saul reinasse eles. E Saul era um homem desobediente, pecador e errou. E pereceu toda a tribo. Todas as tribos. A ponto de Israel quase cair na escravidão. Naquela época, por quê? Golias estava engolindo todo mundo. Aí Deus levanta o justo lá no meio, Davi, para poder derrubar. Quer dizer, Deus ainda estende o dedo para tentar livrar o povo da própria armadilha que o povo escolheu. É a mesma coisa que nós vivemos no dia de hoje. Quando chegou o momento de escolher Jesus e Barrabás, o que escolheram? Barrabás.
Solta Barrabás e mata Jesus, escolher errado de novo. E essa escolha ele prestou um preço alto, porque o povo judeu não aceita Jesus até hoje e não tem salvação, estão indo pro inferno, abraçando uma religião baseada em Deus, através de Moisés, a lei e os profetas, a qual Jesus morreu naquela cruz para nos resgatar. É uma cegueira espiritual. Então agora nós queremos fazer o quê? Guerrear? Ah, mas Deus vai fazer pelo justo. Pera aí, Deus vai fazer pelo justo? Venezuela é um país escravo. Nicarágua é um país escravo. Cuba é um país escravo de ditaduras. Vai me dizer que não tem evangélicos lá? Vai me dizer que não tem cristão lá? Ou são países que não tem um evangélico lá? Se não tiver, meu irmão, nós estamos mal no evangelismo. Não, pastor, tem venezuelanos cristãos, então cadê Deus? Por que Deus não derruba o ditador por causa do justo? Vai me dizer que em Cuba não tem evangélicos, não tem cristão? Tem, pastor. Então por que não derruba o governo de Cuba? Vai me dizer que na Nicarágua não tem cristão? Tem, porque estão perseguindo os padres agora. Então tem cristão. Tem gente falando de Jesus lá, seja pastor, seja padre. Abre aspas, né? Não tô juntando. Porque um é idólatra, o outro não. Ou melhor, um é idólatra, o outro é herege. Tá lá. Então por que Deus não intervém? Porque a vontade do povo prevalece. Foi o povo que põe eles lá. É o povo que coloca eles lá. Então, se você tem um livre-arbítrio e o poder, você não entende. O povo quer buscar dom espiritual. O maior poder que Deus deu pro homem e pra mulher foi a escolha, o livre-arbítrio. Esse é o maior poder. Nós temos como usar esse poder pro bem, como nós temos que poder usar esse poder pra nossa destruição. Amém? É o poder que Deus nos deu. Então quer dizer que hoje o Brasil elegeu um novo governo. Se esse governo for bom, maravilha, glórias a Deus. Mas se esse governo for mal, não é Deus. Porque ele deu o direito de nós irmos às urnas escolher. Então se nós escolhemos errado, quem vai perecer e quem vai sofrer somos nós. Por mais 4 anos. Se esse governo for bom e prosperar, abençoar a nação, maravilha. Por 4 anos estaremos no bom e do melhor na presença do nosso Deus. Uma vinhetinha, eu já volto para falar de Deus para você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Programa Vivendo o Novo. Amém? Então, como sujeito à lei dos homens, o que nós temos que fazer como cidadãos? Votar. Então nós somos sujeitos à lei dos homens. E existe a eleição. Então a gente como cristão tem que fazer o papel de cidadão. A gente como cristão não tem que misturar a igreja, o púlpito com a política. Mas a gente como cristão tem que fazer o papel de cidadão. Então quando nós vamos votar, a gente tem que procurar ver se o candidato, não precisa ver se ele é cristão, mas se o candidato pelo menos ele tem a defesa das próprias pautas que nós. Porque Cristo ele defende a família, Cristo é contra o aborto, Cristo é contra o crime, Cristo é contra o estupro, Cristo é contra as drogas, Cristo é contra o mal. E quando nós temos um político que é a favor disso, nós não podemos votar nele. Pastor Ghegorutti, quando tiver numa situação dessa e os dois políticos, vamos supor, for a favor do aborto, da droga, da prostituição, quem que nós vamos votar? Como cidadão, eu também tenho direito de anular ou votar em branco, e vou lá e faço a minha parte, eu não vou ser cúmplice. Mas a partir do momento que é sinalizado que de um lado tem uma pessoa que é a favor do aborto, das drogas, da prostituição, da criminalidade, e do outro lado tem um político que ele é a favor das mesma base de Cristo que nós, mesmo ele sendo cristão ou não, por quê? Não tem como falar que o governo que perdeu era cristão. Não, nem no olho do branco ele não é cristão. Ele é aquele famoso católico não praticante, é o cristão não praticante, mas não vai pra igreja, não vive a palavra. Deu pra entender? E nós não temos ali, na última eleição, pra eleger um pastor, um bispo, um apóstolo ou um papa. Nós estávamos elegendo um governo. Então, quando eleger o governo de Saul, Deus deixou escolher, é esse que vocês querem? É, mas Deus conhecia o coração de Saul. O povo não, porque o povo quis Saul. E quando Saul errou, quem pereceu foi o povo todo. Pereceu os que elegeram Saul rei e pediram para Samuel levantar, falar com Deus, e pereceu aqueles que eram contra. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Se o governo for bom, vai prosperar os que foi a favor e os que foi contra. Vai todo mundo prosperar, porque vai rolar dinheiro para todo mundo. Se o governo que foi eleito agora for mal, for ruim, não vai prosperar e vai sofrer.
tanto quem votou nele como não votou nele, porque faz parte da mesma nação. Pastor, não é justo. É justo. É bíblico. A única diferença é a verdadeira igreja de Cristo, que essa Deus vai estar livrando no último dia. Então hoje, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que prestar atenção. Por quê? Aparentemente, as eleições foram feitas primeiro e segundo turno, e a gente está orando para Deus inverter a situação. E Deus vai falar, não, vocês escolheram. Vocês, não Deus, não foi eu que escolhi, foi o fulano de tal. Então o que cabe a nós agora? Ir pra guerra, ir pro tiro, ir pra facada? O que cabe a nós, como evangélico e cristão? Fechar a estrada, fechar a rua, barrar a ambulância? Não. Vamos fazer a passeata? Vamos fazer o movimento? Vamos. Mas não vamos tirar o direito de ir e vir. Nós vamos fazer o mal com o mal? Nós vamos sair quebrando, arruaçando? Não, pelo contrário. Então qual é a posição nossa agora da igreja? É só orar. A posição da igreja agora é orar. Por quê? Primeiramente, nós tivemos a primeira e a segunda oportunidade. O ser humano teve. Então, se esse governo for bom, quem votou nele vai prosperar. E quem não votou vai prosperar também. Não vai ter uma divisão. Quem não votou nele não vai prosperar, quem votou vai prosperar. Não, vai ser para todo mundo. Ele não governa só para quem vota nele. Ele governa para um Brasil inteiro. Deu pra você entender? Agora, se esse governo for ruim, for mal e oprimir o povo brasileiro, vai sofrer quem votou nele e vai sofrer quem não votou também. Porque ele não tá fazendo o governo do mal só pra quem votou nele, e sim pra todos os brasileiros. É a mesma coisa. Eram 12 tribos de Judá quando levantaram Saul. Algumas eram contra, outras eram a favor e todas sofreram. Então agora nós temos que fazer o quê? Orar. Orar, gente, presta atenção. Sai com pau, pancada, brigar, discutir. Sai com carro, orando. Ai, Senhor, não adianta. Porque Deus, ele só vai intervir se houve uma fraude. Se houve uma fraude, se houve uma facatua, se a injustiça se levantou contra o justo, aí Deus, ele age. Agora, se não houve fraude e o povo escolheu eleger esse governo, Deus não vai contra a vontade do povo. Porque o poder que Deus deu na mão do povo é a escolha do livre-arbítrio. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Não adianta vigília, não adianta orar, interceder, para que Deus mude o plano, se nós escolhemos colocar o novo governo. Então Deus, ele não vai contra a vontade do povo. Imagina, o povo escolhe um governo e Deus vai lá e tira. Cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio do povo? Deus não estaria tirando? Então sim, guarde esta palavra. Presta atenção no que Deus está falando através da minha vida. Preste atenção e guarde esta palavra para você entender. Guarde ela no seu coração. Se a eleição e as urnas foram justas, e dentro dessas justiças não teve fraude, e o povo elegeu um novo governo, não vai ter oração que mude. Não vai ter Deus que mude. Por quê? Deus não vai contra a vontade do povo. Deu para você entender? Agora, o que nós temos que orar a Deus é que se houve uma fraude, uma gambiarra, uma bandidagem lá nas urnas, que foi injusto contra nós, que estamos sendo enganados nas urnas, aí sim, Deus, ele pode intervir. Por que ele pode intervir? Porque ele está vendo que o povo está perecendo pela injustiça das trevas. Aí ele vai e intervém. Porque a maioria não quer aquilo, o povo não quer aquilo. Mas pela falcatrua, se aconteceu, tá bom? Das urnas, né, foi manipuladas, automaticamente a nossa oração vai fazer com que Deus possa intervir. Agora, se não houve nenhuma fraude nas urnas e aqueles números são reais, de votos brasileiros reais, não adianta, irmão. Biblicamente, Deus não vai mudar. Por quê? Ele tiraria o nosso livre-arbítrio. Peraí, que Deus é esse que a gente escolhe um governo e Deus vai lá e tira? Que Deus é esse que a gente escolhe um rei e Deus vai lá e tira? Que negócio é esse? Deu pra você entender? Então sim, toda autoridade é constituída por Deus. Você acha que quando você lê Romanos 13:1, que quando Deus vê um rei,
Quando Deus vê um governo que não é bom, Deus tira e só vai pôr os bons. Pelo contrário, olha o povo de Israel na mão de Nabucodonosor. Olha o povo de Israel várias vezes caindo na opressão de outros reinados, de outros reis, de outros líderes, porque o povo de Israel escolhia mal. O povo de Israel errava nas suas escolhas. Então hoje, nós como igreja, o que nós temos que fazer? Primeiramente o seguinte, vamos lá. O que aconteceu no momento em que Pedro foi preso? Primeira prisão. Olha o que a palavra diz para nós, livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada. E Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando aos 4 escoltas, de 4 soldados de cada uma, para que o guardasse, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, olha no 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Uma vinhetinha, eu já volto. Eu vou dizer, fala Deus. Você mais perto de Deus, na programação Vivendo o Novo. Entendeu? Então Pedro, ele estava preso, ele estava injustiçado. Ele foi preso injustamente, ele não fazia o mal, ele estava anunciando Jesus. Aí a igreja foi lá na porta do cárcere, na porta da cadeia. Não, Herodes, não quero, vai derrubar, vai destruir. Ou você solta Pedro, ou nós vamos parar, não vamos sair com um monte de faixa. Solta Pedro, liberta Pedro, Pedro agora, liberta Pedro, você foi injusto, perdeu Pedro não fez nada, Pedro não errou, Pedro não tem crime, você prendeu ele injustamente. Ou você solta, ou não vamos pagar imposto, ou você solta, ou nós não vamos sair da praça, nós vamos trazer as multidões, nós vamos pôr fogo em tudo, nós vamos quebrar tudo, nós vamos arrebentar tudo, nós vamos protestar até Pedro ser liberto. Foi isso que a igreja fez? Não. A igreja estava o quê? Orando. Então, se nós estamos sendo injustiçados hoje, se realmente houve uma injustiça nas urnas, se fraudaram as urnas, o que cabe a nós como igreja? Orar. A Bíblia diz que Pedro estava preso injustamente. A igreja, ela estava em oração. A igreja estava clamando, a igreja estava orando. Senhor, Pedro está preso, foi injusto, ele não tem crime, ele não fez nada de errado, ele não é ladrão, ele não é bandido. Ele foi preso pelo ego, pelo querer, pelo desejo. Veja que a palavra diz que Herodes achava legal. Herodes viu que era bom, peraí, o povo se alegra, o povo fica feliz, então vamos prender os discípulos. Ele achava legal, então ele não prendeu porque Pedro roubou, matou, estuprou, violentou. Ele prendeu porque ele achava legal, ele achou legal porque o povo gostava. Que povo? O povo judeu, o povo que era de Deus, achava legal prender. Então Herodes viu que aquilo era bom, era legal, ia ganhar ibope, ia ganhar audiência, ele ia ficar famoso, fazia um alvoroço, todo mundo voltava a atenção pra ele. Ele foi lá, pegou Pedro sem crime nenhum e prendeu a Pedro injustamente. Então, aonde vai aplicado a injustiça, o justo ora e Deus entra. Então, se as urnas foram fraudadas com a injustiça, nós, igreja justa de Cristo, ir pro joelho e orar, que é o que deve fazer, Deus vai lá e faz a coisa acontecer. Agora, se não houve fraude na urna, amém? E ele foi eleito, o próximo governo, pelo voto do povo, não adianta a gente orar que Deus não vai contra, porque Deus tiraria o livre-arbítrio. E a palavra diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração. E Deus, vendo a injustiça contra Pedro, vendo que Pedro era inocente, Pedro não tinha nada de errado, Pedro não tinha nenhum crime, estava ali preso pelo ego de um ditador, ele viu que a igreja orava e clamava. Aí, Deus não olhou para a igreja e falou, nossa, uma igreja faz 30 dias está aí na praça, minha igreja faz 30 dias está lá no cárcere, na porta do presídio, pondo fogo em tudo, não. A Bíblia diz que a igreja orava. E Deus, quando ele vê a igreja orando, a igreja clamando, ele olha.
e ele vê um servo dele preso injustamente, sem crime nenhum, apenas para satisfazer o ego de um homem, um ditador. Deus, ele ouve a oração da igreja, e ele não só põe de pé a igreja, né, para orar e para clamar. Deus não fala para os discípulos, vai lá, pega fogo, quebra tudo, que eu vou dar força de Sansão para vocês, derruba a cadeia, entra lá e arrebenta e arranca Pedro na marra, que eu dou para vocês a força de Sansão no mesmo espírito. Não, pelo contrário, Deus respondeu à oração da igreja que estava lá escondidinha orando, clamando, mas que tinha poder diante de Deus nas orações. Deus enviou foi anjos, meu irmão. Deus enviou foi anjos, minha irmã. Então, se houve uma fraude nessas urnas, se houve uma falcatrua nessas urnas, e a vontade da população brasileira não era pôr esse governo, a igreja vai para o joelho, a igreja tem que ir para a oração, a igreja tem que ir para o clamor, porque se nós orarmos e clamarmos, Deus vai enviar um anjo, Deus, ele vai agir, ele vai trabalhar, porque a injustiça não prevalece sobre o justo, a justiça prevalece. E Deus, ele desce fogo. Esse homem não sobe a rampa. Se subir a rampa não vai governar. Guarde a palavra. Guarde. Esse homem não sobe a rampa. Se subir não vai governar. E se governar não é por muito tempo. Porque a justiça prevalece. Então o que cabe a nós é ir para o joelho. Senhor, eu venho aqui orar ao Senhor. Se houve falcatrua, se houve realmente alteração nas urnas, e nós justos somos enganados, e se a vontade da maioria da população brasileira, que Deus conhece a todos os corações, era o outro governo e não esse que vai entrar lá, e nós somos enganados, nós clamamos ao Senhor por justiça. E justiça não é matar, justiça não é descer fogo, Deus não vai meter bomba em ninguém não. Esse não é o Deus que nós servimos. Quando você olha para Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus com Moisés é o mesmo que o nosso, só que ele agia com fogo, com espada e com bomba, modo de dizer. Hoje não, é o mesmo Deus, mas só que ele está por intermédio de Cristo. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber, nós temos que orar, Senhor. Se houve falcatrua, se burlaram as urnas, se enganaram a gente, enganaram o brasileiro, que o Senhor intervenha, Pai. Não permita com que a gente seja escravo de um governo ditador. Não permita que a gente seja escravo de um governo a qual não foi da nossa vontade nem da vontade da nação brasileira. Não permita que um homem que através de uma fraude vai querer dominar uma nação, sendo que nessa nação tem milhões de homens e mulheres que servem ao Senhor. Nós clamamos o Senhor por justiça, mas tem misericórdia deles, Pai, que não sabem o que fazem e são passivos de salvação no futuro. Essa é a igreja que eu sirvo. Amém? Essa é a igreja que eu sirvo. É a oração agora. É o clamor agora. E se você quer ir para as praças, para a rua, vá. Não vá em nome de Deus e não vá em nome de igreja. Vai como cidadão. A gente é crente, eu sou um pastor, mas eu sou cidadão. Por isso eu fui votar. E votei naquele que aparentemente, né, é a favor das mesmas coisas que nós. Biblicamente dizendo, fiz a minha parte, meu coração está em paz. Deu para entender? Então, se eu fiz a minha parte, meu coração está em paz, se esse novo governo for um opressor e pôr o Brasil na escravidão, tenho certeza que Deus vai me livrar. Vai livrar aqueles que estão comigo na igreja e na obra, porque nós não fizemos parte disso. E vai ser oprimido e acabam sendo destruídos por eles mesmos e não por Deus, o próprio povo que votou nele. Agora, se esse governo que vai entrar, ele for um governo de prosperidade, fazer o Brasil prosperar, todo mundo vai prosperar junto, porque todo mundo faz parte da nação. Até os animais perecem pelo pecado do ser humano. O que os animais têm a ver com o ser humano? Mas até eles perecem. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Então hoje nós temos que entender. Se não teve nenhuma falcatrua nas urnas, se nas urnas não houve fraude, esse novo governo vai entrar lá, porque foi a vontade da maioria dos brasileiros, Deus não vai entrar contra. Deus não vai intervir. Ele vai permitir que assim seja. Porque ele não tira o livre-arbítrio. Vocês escolheram Saul, agora se virem com o seu Saul. Vocês escolheram o seu governo, agora se virem com o seu governo. É isso que Deus vai fazer. Pastor, e nós a igreja, né? Aí você falou bem, nós a igreja. Deus vai estar sempre nos livrando das armadilhas em todos os momentos, desde que a igreja seja verdadeira.
Lembra que eu falei pra você? Quantas milhares de profecias que ele ia ganhar na primeira e na segundo turno, o governo que tá aí ia ser reeleito e não foi. Tudo falsos profetas, revelações falsas, revelações do seu íntimo, do seu eu. A maioria estão lá se explicando, ainda tentam contornar a situação. Abre os olhos de vocês, igreja. Olha os escândalos, olha a vergonha. Presta atenção. Deus, ele alerta nós. Deus, ele mostra, ele fala pra Samuel, fala pro povo, eles têm eu como rei. Já falei, mas eles não querem o Senhor, eles querem um rei Saul, um rei homem. E Deus alertou pra nós, esse é o caminho. Certo? E esse é o caminho errado. E nós, como homens de Deus, tentamos mostrar pra nação brasileira qual o caminho certo e qual o caminho errado a seguir. Então, se o povo resolveu eleger esse governo, e a maioria dos votos foi nele, e não teve nenhuma falcatrua, assim se dizendo, não burlaram, não houve fraude nas urnas, não adianta, meu irmão. Deus não vai intervir contra a vontade do ser humano. Ele não vai contra o livre-arbítrio. O maior poder que nós temos, o maior poder que Deus nos deu é a escolha. O livre-arbítrio. Aí, meu irmão, vamos amargar juntos os próximos anos. E vamos pra frente. A igreja não depende de política, ela depende de Cristo, ela depende de Deus. Por isso que eu falo pra você, não tem que subir no púlpito. Púlpito não é lugar de político. Dentro da igreja não é lugar de político. O cristão, ele vota na política porque ele é um cidadão. Eu sou um pastor, mas também sou pai, sou marido. Amém? Amanhã eu vou ser avô. Eu sou um pastor, mas também eu sou um cidadão. Sei como cidadão. Eu não fui lá, vim aqui, Jesus mandou votar. Abre a urna aí, eu tô aqui representante de Jesus, ele mandou votar nesse aqui, eu votar naquela lá ou naquele outro. Não, eu fui lá votar eu como cidadão. Eu não tava lá em nome de Cristo, eu estava em nome de mim como cidadão. Como eu tentei passar pra vocês aqui. Você acha que vai descer um anjo do céu e ir lá votar? Você acha que é o Espírito que vai lá votar? Você acha que Deus vai mandar um anjo, um hacker pra burlar as urnas? Não. É nós que vamos escolher. A escolha é nossa, ele deu livre-arbítrio. Se a escolha foi boa, todo mundo vai prosperar. Até quem não escolheu. Se a escolha foi mal, vai sofrer todo mundo. Até quem não escolheu. Por isso que eu falo, a falta de conhecimento da palavra de Deus leva não só os líderes, mas levam o povo ao erro. A gente alertou vocês. A gente está alertando espiritualmente em todos os aspectos. Mas o povo não quer acreditar na verdade. Não quer acreditar naquilo que Deus está falando para cada um de nós. Então hoje, o que aconteceu? Nós temos um novo governo eleito. O que cabe a nós? Orarmos. Se quer sair pra rua, vá. Faça a sua, manifestação. Isso é justo, pode. Todos nós temos direito, somos cidadãos, não foi isso? Mas não tire o direito de ir e vir. Não prejudique outras pessoas para você defender a sua vontade, aquilo que você acha certo. Faça justo, a qual todo mundo seja passivo. Mas não vá como igreja. Eu vim aqui em nome de Deus, porque estão envergonhando. E não vai ser fácil para esse povo. Sabe por quê? Porque muitos estavam lá profetizando, dizendo em nome de Deus, que ele ia ganhar no primeiro turno, depois que ia ganhar no segundo e não ganhou. E agora, como é que fica esses charlatões e charlatonas? Vou trazer uma pregação para vocês em breve. Deu para você entender? Então vá para suas passeatas, não vá com bandeira de Jesus, não vá louvar, não vá cantar hino. Não vá querer apresentar como se Jesus tivesse mandado você ir lá. Porque um monte apareceu dizendo que Jesus mandou profetizar, Jesus mandou falar, Jesus mandou dizer, Jesus mandou isso, Jesus falou que vai ganhar e não ganhou. Já não bastou a prova de que a carnalidade prevalece no Brasil? E que esses homens não têm nada de Deus? E sim o ego da própria carne, era o desejo e a vontade do ser humano como cidadão, e não a vontade de Deus? É bíblico. Adão e Eva teve a sua escolha. Escolheu errado. O povo de Israel teve a escolha, escolheu errado. O povo de Israel aqui em cima de novo, com Cristo, teve a escolha, escolheu Barrabás, escolheu errado. Agora não vamos nós, depois de tanto exemplo, de tantos erros do povo de Israel, de tantos erros do povo depois de Cristo, a gente vai errar também? Pastor, o que nós devemos fazer? Orar. Vamos para a manifestação. Mas não vai lá, Deus mandou vir aqui que ele vai dar vitória. Vamos orar. Teve líderes tão escrúpulo que falou, tem um Deus da esquerda
e o Deus da direita. Vamos ver qual Deus ganha. Como se Deus e demônio estivessem lutando. Esse candidato é meu e o diabo fala, esse é meu. Deus não tinha candidato nenhum. Deus não tem candidato. Eu não vi nenhum número, nenhuma chapa de Cristo lá. Deus não tinha candidato nenhum. Sinalizou no Brasil um homem na mesma visão que nós. Então a gente segue o caminho. É isso que Deus mostrou para nós. Como Deus depois mostrou pro povo, esse aí é o rei Davi. Assim que faz Deus. Deu para você entender? Então vamos ver se o Deus da esquerda vai vencer o Deus da direita. E aí todo mundo fala que o Deus da esquerda é os demônios. Abre aspas, não tô dizendo que não, ou que sim. E o Deus da direita é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aí? Então quer dizer que o Deus da direita perdeu para a esquerda? Como se tivesse Satanás, né, com um candidato e Deus com outro. E ficou aquela briga para ver qual ia conseguir e Deus perdeu. Raça de víbora. Quero ver que vai fazer esse povo vos induzir a sair da vida vindoura. Homens carnais que põem o nome de Deus em vão. Existia um candidato que sinalizava ter os mesmos princípios que nós. Uma válvula de escape. Deus fala para nós, olha aí, tô mostrando, tá todo mundo vendo os princípios. E do outro lado, um homem que os princípios iniciais, totalmente contrários aos princípios de Deus. É um alerta, já não tá bom? E agora Deus fala, agora é com vocês. Façam a parte de vocês. Então, como a nossa oração vai ter poder hoje? Primeiramente, nós temos que entender que se todos os votos na urna foram justos, não houve fraude, e foi o povo brasileiro, a maioria que escolheu ele por lá, acabou. Deus não vai intervir, ele não vai derrubar, porque é a vontade e o livre-arbítrio do povo. Pastor, mas e nós que somos a igreja? Deus fala, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Vamos sofrer junto? Vamos. Estamos no princípio das dores. Tudo começa, mas Deus sempre dá o livramento para os verdadeiros cristãos e os verdadeiros... Não quem segue falso profeta, vai cair na mesma ladainha. Então Deus, ele está aqui. Então eu tenho ciência que o meu coração está em paz, não vai me acusar. Se o governo for bom, o que entrou, amém, vamos junto. Eu não fiz parte, não votei, mas vamos junto. Se ele for ruim, eu tô com o meu coração em paz. Eu não voltei para essa maldade. Não fui eu que pus o meu dedo aí. E agora vamos sofrer junto e vamos passar por aqui e orar para Deus amenizar o nosso sofrimento. Amém? Agora, sim, se houve fraude, houve injustiça, embolaram as urnas e fizeram coisas erradas, aí sim, a gente vai orar e falar, Senhor, não deixe a gente cair na armadilha do diabo. O Senhor viu que a gente se posicionou, a gente orou, a gente fez a nossa parte e não foi justo. Não foi uma eleição justa. Houve fraude. E a fraude é do diabo. E nós oramos e pedimos a misericórdia que o Senhor intervenha, que o Senhor nos ajude e não permita que através de uma fraude, de uma injustiça, o justo pereça. E aí sim Deus vai intervir. Ele vai intervir. Ou tem um terceiro turno, ou não sobe aquela rampa para governar. Amém? E acabou. Ou governa por pouco tempo, cai depois, mas Deus ele vai intervir. Deu para entender? Agora, no livre-arbítrio e o poder que Deus deu na mão do homem de escolha, imagina a minha oração falando para Deus, Senhor, não deixa governar, não deixa governar. E Deus fala assim, mas quantos brasileiros votou nele? Qual foi a vontade do povo brasileiro, a maioria? Foi ele. Foi justo? Foi. Então Deus não vai intervir. Ele não vai derrubar. Porque senão ele iria contra o nosso livre-arbítrio. Outra coisa também que aconteceu muito, que é muito errado, que eu vou ensinar para vocês, é os líderes colocando todos aqueles que são contrários à ideologia de Cristo como inimigo. Deus vai destruir, Deus vai acabar com os inimigos, Deus vai destruir os inimigos. O povo está na lei, o povo não veio para a graça. Cristo fala que espírito vós sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, seja ela santa ou pecadora. Ele veio para salvá-la. E nós vimos a própria esposa, né? A Michele, ela mesma, falando, Deus vai destruir os inimigos, vai acabar com os inimigos, falando de macumbeiro, de pai de santo, que é filho do diabo. Ninguém está dizendo que não, mas você tem que entender que como temos particularidades espirituais, é dentro da igreja.
É para nós cristãos. Eles não são lá um pastor, eles estão lá para presidir um Brasil. Que fosse um pastor, abre aspas, evangélico, ele não ia presidir só para evangélico, ele ia presidir para todo o Brasil. Abre os olhos de vocês. E a gente vê um monte de crente amaldiçoando. Deus vai matar, Deus vai destruir, Deus vai acabar, Deus vai fazer isso, Deus vai pôr fogo, vai destruir os inimigos, vai humilhar. E a gente deixou o nosso sentimento falar mais alto que a espiritualidade. E a gente entrou num pé de guerra. Só que você tem que entender que a injustiça ela vai virar ódio. E já já você vai ver os crentes entrando em guerra dizendo que é em nome de Deus. Entrando no braço, na pancadaria dizendo que é em nome de Deus. O mesmo Deus que dizem que o povo de lá serve, demônio, e não o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e que hoje é o Deus no prolongamento de Cristo e dos apóstolos da Igreja da Salvação. Então, se o povo e esse governo vai se opor contra nós e vai fazer coisas para destruir o brasileiro todo, o Brasil inteiro, nós vamos sair para as ruas para matar, para destruir? Não, nós vamos orar. Orar para Deus intervir, nos ajudar, se houve fraude e mentira, e Deus tem misericórdia das almas deles. Eles não são os nossos inimigos carnais. Você tem que entender que quem usa esses homens é um satanás, um demônio, a qual esse é o nosso inimigo. Ser humano nenhum é nosso inimigo. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Fica lá na chavinha, vai atrás do anel de José, vai atrás desses profetas que incentivam o ódio, a raiva, fazendo você destruir e odiar o ser humano, sendo que a palavra ela é muito clara. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede de beber, e a sua amontoará as brasas vivas. Então, se esse povo se põe como nosso inimigo, se tiver fome, nós vamos dar comida, se tiver sede, vai dar bebida. Não amaldiçoeis, mas abençoeis. Bebida que eu falo é água. Não amaldiçoeis, mas abençoeis os que vos perseguem. Essa é a linhagem da igreja de Cristo. E não uma igreja de ódio, que destila ódio, que se faz carnal, para tentar ir pro braço de guerra, para tentar destruir o ser humano, a qual Cristo morreu por eles na cruz. Jesus fala: que espírito vós sois? Não vim para destruir as almas, e sim para salvá-las, seja ela santa ou seja pecadora. Todas têm valor diante de Deus. Então hoje, igreja, nós temos que abrir nossos olhos. Para finalizar, essa palavra foi um pouquinho extensa, mas eu fui tocado por Deus grandemente ontem. Falei: Senhor, Ele falou, vai e fala. Então toda eleição, a gente como cidadão deve ir lá votar. Se você vê que um político, ele é defensor daquilo que mais ou menos a gente defende, como servos de Cristo, vamos pro lado dele. Se o outro é defensor das coisas que vai contra Cristo, nós não vamos pro lado dele. E quando nós nos depararmos com dois políticos e os dois vão a favor de Cristo, das ideologias, vamos orar para ver qual que Deus quer, qual que poderíamos ir. E quando for dois políticos e os dois são totalmente contra as coisas de Jesus Cristo, quando eu digo a favor ou contra, não quer dizer a pessoa ser cristã, evangélica. Porque tem muita gente aí no mundo que obedece mais a Jesus sem saber do que o próprio evangélico que está na igreja. Se você quer saber. Então hoje nós tivemos um divisor grande. Nós são cegos espirituais. Por quê? Nós temos de um lado contra o aborto, contra a liberação das drogas, contra a ideologia de gênero, contra a bandidagem, contra invasões. Tudo aquilo que Jesus colocou que não é bom para a raça humana. E do outro lado nós tínhamos o que era a favor a tudo isso. Você quer mais o quê? Que Deus desce do céu? Mas isso não quer dizer que esse aqui é o candidato de Deus e aquele é do diabo e os dois vão ficar brigando, quem vai vencer é o meu. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deu para você entender? Então agora, igreja, nós temos que agir com sabedoria. Chega de cegueira. Chega de fazer tanta coisa errada. Você não tem noção do que vai acontecer daqui pra frente com esse monte de vídeo no YouTube, na internet, profetizando. Tudo falsos profetas enganadores. E o pior, que o povo vai seguir. Vão chegar lá com desculpinha. Não, Deus vai agir mais cedo ou mais tarde. Você vai ver só. Deus falou, eu creio na palavra. Se você cresce em Deus e na palavra e tivesse o Espírito, vocês não fariam o que fizeram. Um líder nesse momento, que serve a Deus, o máximo é mostrar para as pessoas, ó, o caminho certo é esse.
A nossa válvula de escape é esse. Não é questão se é ciclano, se é fulano, se é bertano. Mas a nossa válvula de escape é esse. Foi o mesmo que eu fiz pra igreja. Não obriguei, não forcei, não pus ninguém pra fora que pensava diferente. Não deixei ninguém ficar com raiva e nem brigar contra ninguém. Todo mundo na paz. Vocês votem quem vocês quiserem. Mas o que sinaliza ser um caminho na mesma visão que nós, não espiritual, mas na mesma visão de proteger a família, não querer os nossos filhos virar homossexuais e lésbicas com a ideologia de gênero, não querer que seja liberado as drogas, não acharmos justo liberar o aborto. Então esse é o caminho. E o outro lado era diferente. Como é que eu posso confiar em alguém que sinaliza algo contrário àquilo que eu defendo como homem de Deus? Então eu norteei a minha igreja, o caminho é esse. Mas você não vai achar vídeo meu dizendo que ia ganhar, que ia vencer, que esse Deus escolheu, que era homem de Deus, que era Messias, como um monte de gente falou. Abre os olhos de vocês. O homem de Deus, ele é tardio no falar, mas ele é ágil no ouvir. Então agora sim, igreja, dobrar o joelho. Você que me ouve, você que segue a gente na Nação Evangelizadora, a gente fez a nossa parte. A gente entendeu que esse seria um caminho. E se não deu aquilo que a gente entendeu como vencedor, temos que compreender que tem o livre-arbítrio também. Deu para entender? Então, se esse novo governo foi eleito justamente nas urnas, acabou. Ele vai entrar, vai governar até quando der, até onde vai, não sabemos o que vem pela frente. Se for bom, todo mundo prospera. Se for ruim, todo mundo vai sofrer. Amém? Agora, se esse governo que está lá entrou porque houve fraude nas urnas, houve enganação, Deus não vai deixar o justo perecer. Ele vai entrar. E ele vai agir. Como? Através das nossas orações. Porque Pedro estava preso injustamente, não tinha crime nenhum, não tinha erro nenhum, não tinha falha nenhuma, e ele estava preso apenas pelo ego de um homem que achava legal prender os discípulos porque o povo se agitava. Lê texto e contexto, mostrei para você, tá aqui para nós, livro de Atos, capítulo 12, versículo 1. Mas a igreja não foi lá bater, brigar, xingar, quebrar o cárcere, invadir, para arrancar Pedro no braço. Não, a igreja estava quietinha no canto dela, orando. E quando a oração chegou a Deus, Deus olhou e viu que Pedro estava injustamente preso. E o próprio Deus mandou um anjo soltar as correntes e abrir o portão para Pedro sair diante da injustiça. Agora, se Deus olhasse para Pedro e visse que Pedro estava preso porque roubou, estuprou, matou, queria ver Deus mandar um anjo para livrar ele. Não ia, porque aí Deus ia contra a justiça, a qual ele manda a gente obedecer. Como é que pode? Deus fala que aquele que vá contra a lei deve temer, porque são justiça e magistrados vingadores de parte de Deus. Isso é espiritual, irmão. É espiritual, tenta entender. E aí pega um discípulo dele estuprando, matando, roubando, vai preso e Deus vai lá contra a lei de tudo e todos e arranca o cara de lá. Não, Deus não é mais. Pedro estava mofando até hoje lá. Mas quando Deus ouve a oração da igreja e vê que Pedro foi preso injustamente, não tinha crime nenhum e foi preso por causa de um ego de um homem que achava legal prender os discípulos para fazer alvoroço, ele ouviu a oração da igreja e ele mandou um anjo lá. E alguém contestou? Não, porque sabiam que estavam errados. Então, meu irmão, se houve fraude nas urnas e a igreja dobrar o joelho e a igreja orar, Deus não vai levantar a gente com faca, não. Ele vai mandar os anjos, ele vai mandar o poder e esse povo vai ver quem é Deus. E ninguém vai contestar, porque sabem que estão errados. Agora, se esse homem vai entrar, o próximo governo, e legitimamente foi eleito pelas urnas, pela maioria da vontade do brasileiro, acabou, meu irmão. Deus não vai contra aquilo que ele deu de mais poderoso na minha e na sua mão. Sabe o que que é? O desejo de escolha, de decisão, o livre arbítrio. Espero que você tenha entendido e compreendido. Pastor, o que o senhor vai fazer? O que nós vamos fazer? O mesmo que eu falei para minha esposa. Agora é hora da igreja orar. Agora é hora da igreja clamar. Agora é hora da igreja interceder. Senhor, se houve fraude, coisa errada, maracutaia, e cada um fala uma coisa, um nome, né? Houve coisa errada.
e nós estamos sendo injustiçados como igreja de Cristo, do Senhor, nós clamamos pela justiça. Que o Senhor intervenha e não permita com que isso aconteça e não permita que nós sejamos escravos de uma coisa a qual a maioria dos brasileiros não escolheram. E ela está lá porque automaticamente houve uma fraude. E clamamos ao Senhor por justiça. Mas, Senhor, tem misericórdia desses homens todos e essas mulheres todas que não sabem o que fazem. E vamos esperar. Se houve fraude, não sobe a rampa, não governa, cai antes, se entrar, cai na sequência, não dura muito. Isso não quer dizer que Deus vai matar alguém, não, irmão. É Deus. Se não houve fraude, foi a maioria do brasileiro que escolheu, pôs ele lá, Deus não vai contra porque ele iria contra o livre-arbítrio. Aí se for próspero, prosperará todo mundo. Se for de maldição, todo mundo sofrerá. Estou pregando Bíblia. Agora é hora de dobrar o joelho, a igreja dobrar o joelho e a igreja orar.